Gustav, nessa semana, hoje especificamente, tivemos aí resultado das pesquisas eleitorais, Bolsonaro ainda liderando, Haddad em segundo lugar, superou até o Ciro, né? E uma das grandes notícias, se é assim que a gente pode falar, é a possível aproximação em uma situação de segundo turno entre PT e PSDB, uma coalizão que aí mudaria efetivamente até a interpretação dos players do mercado. O que tu pode comentar aí dessa semana para nós das eleições e a influência dela no mercado? Oi, Lucas. Sim, a cada semana, nós estamos há 3 semanas das eleições do segundo turno, né? E a cada semana que vem passando, a gente vem incorporando novas notícias, e notícias fortes, muito fortes. Talvez seja um momento extremamente vibrante da história da nossa economia, né? Todo o atentado ao Bolsonaro, o Lula preso, agora colocando o Haddad no lugar dele. E o que ficou claro agora, e aí chegando a 3 semanas, está ficando um pouco mais claro esse cenário de quem é que vai estar no segundo turno. O Bolsonaro, como a gente já vinha comentado há algumas semanas, é o candidato mais forte de estar lá no segundo turno, seguramente estará mesmo com todo o atentado e a questão da sua saúde. E ficando mais claro que o representante que vai estar, do povo que vai estar com ele no segundo turno vai ser o Haddad. A gente vê aí o Alckmin que não consegue decolar, inclusive nas últimas pesquisas mostrando até queda, a Marina já há algumas semanas já mostrando queda, bem frágil, e o Ciro mostrando ainda uma certa força, mas aparentemente não o suficiente para levá-lo ao segundo turno. Então a gente fica nesse cenário que a grande expectativa agora na votação do primeiro turno é Bolsonaro versus Haddad. E a surpresa que a gente vem observando já algumas modificações no próprio tom do PT, principalmente do Haddad, quando ele vai a público, que era um tom mais, digamos, tranquilizador. Isso ficou bem mais claro hoje quando ele falou, olha, primeira vez que efetivamente ele apareceu em segundo lugar das pesquisas, ele veio, olha, nós vamos fazer reforma na Previdência, vai ter idade mínima, a chance da gente manter o Ilan, presidente do Banco Central, no Banco Central, se for o desejo dele, ou seja, já deixou o caminho aberto, enfim, e até mesmo colocando assim, olha, estaremos juntos com o PSDB no segundo turno. Então ficou claro, ou está ficando claro, até na semana passada o presidente do PSDB, o Tasso Gereissati, colocou que um dos principais erros do PSDB nos últimos tempos foi dizer que em 2014 houve um estelionato eleitoral, houve fraude, esse tipo de coisa. Então, assim, uma aproximação entre PT e PSDB que, se a gente pegar nos últimos 25 anos, é efetivamente o establishment da nossa economia, tá? A chance de eles perderem o establishment, seja para um ou para outro, ela nunca foi tão real em função da figura do Bolsonaro. Então, aparentemente, a gente está observando há 3 semanas das eleições um acordão do establishment. Tá? Não ficou claro, não há uma evidência direta disso, mas há uma aproximação muito forte. E isso é uma nova modificação que a gente tem dentro desse contexto do cenário eleitoral. Será que o PSDB efetivamente vai apoiar o PT no segundo turno? Será que o PT vai no segundo turno, mas e se for, será que efetivamente ele vai receber o apoio do establishment, MDB, DEM, PSDB, todo esse pessoal aí que há muito tempo está no poder? E aí vai ser um segundo turno que vai ser o cara que quer quebrar isso aí, só que é um cara de direita, tá, contra um establishment que está há 25 anos no poder. Então, assim, a cada semana que se passa, as coisas vêm mais quente e o cenário eleitoral ele borbulha no Brasil e está fazendo muito preço no mercado e tem que ficar muito atento para isso aí. Quais são as principais evidências que a gente tem que ver que esse acordão vai ganhar corpo? Como é que vai se comportar o Alckmin? No primeiro momento ele vai dar o embate, vai dizer que não, isso não é verdade, vou bater o PT, vou estar no segundo turno. Mas vamos ver como é que ele vai vender esse peixe dele para se valorizar dentro de um possível governo do PT, do Haddad. Então essas questões aí que tem que observar e obviamente olho nas pesquisas. Acho que tem mais umas 3, 4 pesquisas nessa semana, na segunda-feira já saíram 2, então olho nas pesquisas para ver como é que está a questão da rejeição de cada um, como é que estão as simulações para segundo turno e efetivamente se esse cenário de Bolsonaro e Haddad no segundo turno vai ganhar efetivamente corpo ao longo das próximas semanas. Então, eu acho que é isso que tem que observar e ficar bem atento, porque as coisas estão fervendo dentro desse cenário eleitoral.
Perfeito, cenário eleitoral ainda bem conturbado, aí, novos break news aí virão. Em relação ao cenário externo e indicadores econômicos, o que tem de importante? Tem bastante coisa que vai ser essa semana, né? Inclusive o Trump aí possivelmente penalizando quem não se ajustar à política econômica externa norte-americana. Comenta um pouquinho aí o que tem de novo aí para essa semana. Eu acho que olhando lá fora, né, Lucas, por exemplo, assim, o Trump naquele caminho dele de dar 2 passos para frente e 1 para trás. Na semana passada, a China anunciou que os Estados Unidos convidou a China para fazer um novo acordo bilateral. E hoje o Trump veio ao mercado e falou, olha, se a China não se acordar com aquilo que a gente quer, a gente vai tarifar, e assim vai ser com todos os outros países que não entrarem dentro daquilo que é melhor para os Estados Unidos. Então a tensão continua lá fora, é uma semana que tem pouco indicador importante dentro da economia americana, mas atento para esse tipo de coisa, é um período que os furacões estão aí, os furacões trazem essa sazonalidade para preço de energia, principalmente, então ficar atento para essas questões lá fora ao longo da semana. Aqui dentro a gente tem um indicador importante, muito importante, econômico, que é a decisão do Copom, dentro de um contexto de economia ainda cambaleante, um cenário eleitoral extremamente difícil de fazer uma leitura clara, tá? E um câmbio acima de 4 já há um bom tempo. Tá? Então, o Banco Central e seus diretores, o Copom de forma geral, não vem se manifestando a público, então é uma decisão que sai na quarta-feira, fim do dia, extremamente difícil de ler. Tá? Se a gente pegar os economistas, é quase unânime que não subirá juro nesse momento. Se a gente pegar o mercado, quanto está precificando na curva de juros, a gente vê digamos, uma probabilidade de 50% de chance, dá para dizer assim, 50% de chance de subir juro nesse momento, nessa reunião. Então o mercado, as pessoas que colocam dinheiro nisso, estão apostando que é possível, sim, que tem uma chance significativa de subir juros já nesse momento. Tá? E uma chance bem maior de subir nas próximas reuniões depois das eleições. Tá? Então essa é a briga que o Banco Central vai ter que colocar dentro de uma decisão, que pode ser subir ou não juros, mas ela vai ter que ser justificada. Tá? Então essa é a grande dificuldade que o Banco Central está nesse momento. Lidar com a questão eleitoral, cenários difíceis para as emergentes, câmbio desvalorizado, economia ainda muito cambaleante dentro internamente, tá? Com a inflação que não aparece. Então esse é o cenário que o Banco Central vai estar lá para decidir e vai ter que comunicar alguma coisa. Se a sua decisão for ficar estável, vai ter que dizer por quê, e se subir, vai trazer mais um ingrediente ainda para um período eleitoral que vai ser muito interessante. Então fica atento para isso, sai na quarta-feira, em geral sai logo depois das 6 da tarde. Para o trader que está de olho em câmbio, juros, bolsa, como que ele deve se posicionar nesse momento difícil até de interpretação dos movimentos do mercado? Poxa, Lucas, essa pergunta aparentemente nunca foi tão difícil, né? Vamos tentar entender um pouco o que é o mercado, né? Pelo menos nesse curto prazo. Assim, talvez o mercado ele é uma entidade que goste das coisas como elas estão, de manutenção. Tá? Então o status quo, o establishment, talvez seja algo que seja positivo para o mercado. Se a gente pegar e montar alguns cenários olhando a nossa história, por exemplo, 2002, quando o Lula foi eleito, a gente teve uma tensão eleitoral muito parecida como esta. E aí veio logo depois das eleições, a carta aos brasileiros. Tá? O Lula colocou o Meirelles como presidente do Banco Central, manteve o Ministério da Fazenda com todo o resquício do PSDB. Tá? Então, e aí a nossa economia decolou logo depois, 4 anos depois, grau de investimento, tudo deu certo aparentemente. Mas se a gente voltar também a 2014, tá? Quando a Dilma falou que ia quebrar, ia realmente colocar a esquerda para funcionar, e aí quando entrou no governo ela colocou o Levi, que era um cara que vinha do Bradesco, tá? Digamos um Chicago Boy, tá? E aí toda a confusão que deu, se batendo de cabeça, e a gente entrou numa recessão, a maior recessão da nossa história. Então, assim, é difícil fazer essa análise, mas olhando agora o mercado a curto prazo, muito provavelmente o establishment, essa ideia do establishment dá um gostinho mais positivo para o mercado. Agora, o que a gente vai ter que ler, que vai ter que ser feita essa leitura, será que isso é positivo para o longo prazo? Será que se mantém esse tom um pouco mais positivo? Tá? É isso que a gente tem que olhar. Por exemplo, assim, a gente vê câmbio bem esticado, né? Os nossos fundamentos estão bem melhores daqueles emergentes que estão sofrendo problema e a gente está com um problema cambial. Então esse é um mercado assim, que eu vejo, será que já está no limite dele ou ainda tem um espaço para ir?
quando a gente olha a curva de juros, a mesma coisa. A curva subiu, está precificando que a Selic vai voltar a patamares de 14 e 15 nos próximos anos. Tá? Acho extremamente exagerado isso. Mas quando a gente olha a Bolsa, talvez aí não. Aí a Bolsa acabou não retraindo tanto, da mesma forma que juros e câmbio vieram. Então talvez esse seja o jogo, mas principalmente saber, será que essa leitura de mercado de um establishment indo para o segundo turno e um acordão, ela vai se manter esse tom positivo que talvez se gere, tá, de reformas, mesmo colocando toda essa estrutura política de novo no poder, mas alguma reforma para a sobrevivência deles. Enfim, isso e essas são as dúvidas, ou seja, ainda faltam 3 semanas para o primeiro turno e tem depois mais 3 semanas para o segundo turno. Então tem muita coisa para acontecer e a volatilidade não vai parar.